Muito bem, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Vamos dar início a mais um estudo do nosso SNAP. Estamos a estudar o Evangelho de Lucas, todos sabemos, e especificamente esta perícope fantástica que é o nascimento de Jesus. Portanto, o menino está para nascer, mas antes que ele nasça é preciso que a gente faça uma prece. E quem é que quer fazer a prece de abertura, se faz favor? Fernanda Ferreira, vamos lá, faz favor. Então, boa noite a todos. Vamos elevar o nosso pensamento ao Pai Criador. Vamos louvá-lo pelo seu amor, pela sua misericórdia, pela sua luz, por todos nós. Vamos agradecer ao nosso Mestre Jesus todos estes ensinamentos que nos traz às nossas vidas. Vamos agradecer também aos nossos queridos irmãos da Casa com o Evangelho, toda a sua proteção, o seu amor. E hoje, assim, com muita alegria, esperamos que esta noite seja de muita aprendizagem, possamos estar abertos a estes ensinamentos, interiorizá-los, que as nossas mentes consigam perceber, consigam se abrir. Todos estes ensinamentos são necessários para o nosso caminho, para as nossas vidas. E assim, com muita alegria, vamos dar início ao nosso NEP de hoje. Que assim seja. E assim seja. Muito bem, então hoje vamos estudar o versículo 2 do capítulo 2. A semana passada a Márcia trouxe-nos aqui a coordenação do 1 e antes de começarmos aqui com as reflexões vamos fazer uma leitura que quem tiver aí o livrinho perto, que possa fazer uma leitura em voz alta, seria ótimo. Alguém tem o livrinho que possa ler? Eu tenho. Muito bem, então podes ler, Minda, se faz favor. Obrigada. Boa noite a todos. Boa noite. Então vamos ler o nascimento de Jesus, no capítulo 2, 1. E sucedeu que, naqueles dias, expediu-se um decreto de César Augusto para que toda a terra habitada se registrasse. Esse censo foi anterior ao que ocorreu quando Quirino governava a Síria. E todos iam registrar-se, cada um em sua própria cidade. José também subiu de Nazaré, na Galileia, à cidade de David, que se chama Belém, na Judeia, por ser da casa e da pátria de David, a fim de registrar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Enquanto estavam lá, completaram-se os dias para o parto, e ela deu à luz seu filho primogênito. Enfaixou-o, deitou-o na manjedoura, porque não havia lugar para eles na sala de hóspedes. Que assim seja. Muito bem. Obrigado, Minda. Obrigada eu. Então, queres continuar aí a fazer o resumo? Sim, já agora Então vá. Aproveita a aproveito. embalagem. Está bem, obrigada. Então vamos falar do capítulo 2, estamos no primeiro, e tivemos com a nossa querida Márcia. Então vamos começar por: e sucedeu que naqueles dias expediu-se um decreto de César Augusto para que toda a terra habitada se registasse. O Evangelho de Lucas trouxe-nos um decreto para que toda a terra se registasse. Todos estavam regidos ao Estado do Império. No caso dos judeus, eles estavam isentos do serviço militar. José e Maria viviam sobre o Império Romano. Eles também estavam sujeitos àquelas ordens. Todos os anos eles iam a juramento. No Nepshirt explica também sobre este momento histórico, os que são contra e os que estão a favor. Falou-se de César Augusto, o imperador. Decretou que se fizesse um recenseamento de todo o Império Romano. Esse recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Foi exigido que todos fossem registar-se à sua terra natal.
A Márcia trouxe-nos também um comentário sobre Humberto Campos, em Crónicas do Além. Ele situa o nascimento de Jesus no ano 749 da Era Romana, o que correspondia ao ano 5 antes de Cristo, que foi o que estudamos no nascimento de João Batista, que apareceu 6 anos antes de Cristo. Emmanuel, no romance, ele coloca a crucificação de Jesus no ano 33, depois da Era Cristã. Assim, Jesus iniciou com 33 e desencarnou com 36 anos. Augusto César é o tipo imperador de Roma. Augusto é sagrado, é venerado, é um título atribuído só a alguns. Falou-se a palavra sucedeu, é o mesmo que acontecer? Há todo um contexto histórico aqui. Então, o Filipe também nos trouxe as suas palavras. Parece que temos dois mundos. Há um mundo social e um mundo espiritual. O mundo é como estivéssemos num caos, o nosso mundo, mas a lei de Deus nos ajuda. O que César Augusto queria era controlar o dinheiro das terras neste reinado terreno. O César Augusto era um Deus na terra deles. Os dias eram chegados e começa o grande império a ruir, porque Jesus vai nascer. O Lucas traz-nos este contexto cultural. Os historiadores fizeram o mesmo que Allan Kardec fez, como se fez com o controle universal dos espíritos, a veracidade das coisas. Há aqui um regresso à nossa terra, é um regresso para dentro de nós mesmos, e é o registro civil, mas é da nossa entidade e na nossa casa, mental também, espiritual. Jesus conduz-nos à casa do Pai, quando chegarmos e ajudar-nos a chegar a espíritos puros. Ele nos ajudará. Teremos esta comunhão com Deus. Hoje também temos problemas e aflições, mas estamos no planeamento maior, então tudo está bem. O decreto da lei de Deus, desde o nosso nascimento, que somos amados por Deus. Temos que fazer esta jornada espiritual. Então este registro é para que o Cristo nasça e no mundo da verdadeira sabedoria, Jesus é Rei. E quando fazemos esta viagem, o Cristo nasce dentro de nós. Quanto mais violência, menos amor existe. Onde está o Império Romano? Todo ele caiu. Todo o que é violento vai ruir um dia. E onde está o Império de Jesus? Perguntamos nós. Continua, ele é permanente, sempre intacto. No mundo da verdadeira sabedoria, Jesus é Rei. O tempo nos trará a verdade. Então vamos dar tempo ao tempo. Quando Jesus esteve na Terra, ninguém o compreendeu. O que aqui fazemos é abrir a porta de nossos corações. Quando vimos alguém que tem Jesus no coração, parece um extraterrestre, assim dizia o nosso Filipe. Então Jesus ainda é menor nas nossas consciências. Imaginamos quando ele entrar verdadeiramente no nosso coração. Que não percamos esta energia espiritual que nos conduz ao amor. Falou-se também que no capítulo 11, no item 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, fala sobre dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então precisamos estar sempre ligados a Deus e à espiritualidade. Então que possamos praticar a resignação e a aceitação e muita fé em nossos corações e em Deus. A Márcia trouxe-nos do livro Sentinela de Luz, no capítulo 2 e versículo 5, a ordem e luz. Nós estamos no contexto de um decreto desta lei. Ainda damos muita importância ao materialismo, mas Jesus vem-nos falar é dos nossos talentos, da nossa essência. Então temos aqui um chamado e não somos definidos pelos bens que temos. Um dia todos nós vamos voltar para a nossa verdadeira casa espiritual. Então, para isso, temos que ser humildes, ser melhores a cada dia, continuarmos neste estudo, unidos aqui uns aos outros, agradecendo a todos que nos trazem estas palavras e toda esta ajuda espiritual. Agradecemos também ao Pai e a Jesus por esta oportunidade. Obrigada a todos. Um beijo. Boa noite. Muito bem, obrigado, Minda. Obrigada, eu. Ok, então vimos que
havia então, estamos a chegar a um momento histórico, não é? Um momento em que Jesus vai nascer. Houve toda aquela preparação espiritual que já vimos no primeiro capítulo, que vamos continuar a ver em perigos subsequentes, quando aparecem os anjos e tudo mais. Mas estamos aqui numa questão cultural, civil, em que, portanto, há este decreto de César Augusto que convida não, quase que obriga, não é? É uma, é um convidar, é um convidar quase de pistola, neste caso de farpa, né? De farpa ao pescoço. É convidar gentilmente, se não há consequências, não é? Mas convida a todos então a este recenseamento que aconteceu e era comum naquele tempo. Só que o que vamos ver aqui é as verdadeiras intenções, não é? Que estão por detrás deste recenseamento. E aí é que as coisas ficam complicadas, porque as pessoas eram convidadas a alistar-se, a registar-se, para que ficassem as pessoas do Império Romano a saber quais eram as suas riquezas, quais eram as suas propriedades, quais eram os seus bens, para que, aferindo as propriedades de cada um, pudesse taxar com impostos aquilo a que cada um era portador. Não é? Portanto, basicamente, este, este é o contexto. Só que há aqui um detalhe que é interessante, que tem a ver com já uma dimensão mais espiritual, que este recenseamento, não é? E nós temos aqui vários personagens, não é? Nós temos aqui César Augusto, temos Quirino, portanto, que do ponto de vista espiritual são antagónicos à mensagem do Cristo, e temos José e Maria, não é? Que são, para além de pais, do ponto de vista espiritual, são personagens, são identidades, são entidades que realmente estão na vibração, não é? De Nosso Senhor Jesus Cristo, como é óbvio. Assim sendo, este recenseamento era obrigatório e, como vimos na semana passada, é para toda a Terra, não é? Para toda a Terra habitada, ou seja, para todo o contexto do Império Romano, mas no sentido mais amplo, nós estamos a falar de um registro que vai ser necessário ser feito por toda a Terra habitada, que é aqui, do ponto de vista simbólico, um símbolo também de toda a humanidade. Então, toda a humanidade vai ter que ser recenseada, porque é da lei civil, mas também é da lei espiritual. E é nestes dois caminhos, um sentido físico e um sentido espiritual, que nós vamos procurar aqui os valores morais, não é? Que é isso que acaba por nos importar. Então, a cidade onde vai ser executado este registro vai ser Belém, não é? Porque Jesus vai nascer em Belém, que é a cidade natal de José. Ora, Belém, deixa eu ver aqui, Belém é uma cidade que tem um grande simbolismo espiritual, que é o significado, portanto, ela deriva do latim Bethlehem, não é? Bethlehem, que tem aqui o sentido hebraico de ser casa do pão. Casa do pão. Então, o registro que aqui vai ser feito, porque é José, o varão, que é chamado, portanto, as mulheres, do ponto de vista cultural, não eram chamadas, não eram tidas em conta para este tipo de recenseamento. Portanto, há aqui referências nos comentários que Maria nem sequer teria que ir com José a fazer este recenseamento,
mas, ou por amor a José, ou porque também a situação em que se encontrava estava grávida, portanto, acompanhou, acompanhou o seu marido, digamos assim, mas então há aqui um registro para que as pessoas, toda a humanidade, se registre na sua própria cidade, na sua cidade natal. E nós vamos aqui procurar refletir um bocadinho sobre isto. O que é que isto significa? O que é que, do ponto de vista espiritual, não é, nós podemos pensar, não é, o que quer dizer nós registarmos-nos na nossa própria cidade? O que é que seria isso? Alguém tem assim algumas ideias? Filipe, Diga lá. registrar-se para a nossa terra é registrar-se para dentro de nós mesmos. Muito bem. Exatamente. Então, veja uma coisa. Esse recenseamento, esse alistamento, esse caminhar para a sua própria terra, o que é que será? Vai ser, no sentido espiritual, caminhar para dentro de si mesmo. O que é que Jesus faz? O que é que os sentimentos de Jesus, o que é que os ensinos de Jesus fazem? O que- Se nós dissermos assim, Jesus nasce no nosso coração, não é? É, é uma frase que a gente se habitua a dizer, Jesus nasce no meu coração. Quando Jesus nasce no nosso coração, o que é que ocorre dentro de nós? Nós desenvolvemos estas virtudes espirituais, não é? Ou seja, nós ajustamos os nossos sentimentos àquilo que são os sentimentos de Jesus. E isso é o nascimento que vai ser o mundo regenerado que se fala, é exatamente isso, não é? É Jesus dentro de nós, ou seja, é os ensinos do Cristo dentro de nós. Então, mas vindo aqui mais para o sentido literal do versículo, ele diz: esse censo foi anterior ao quando ocorreu quando Quirino governava a Síria. Então este censo ocorreu enquanto Quirino governava a Síria. E aqui o que podemos dizer é quem é Quirino, não é? Porque, porque é claro que, sabendo quem é Quirino, sabendo onde é a Síria, nós ficamos muito mais, com muito mais condições de compreendermos o versículo, não é? Diga lá, Odete, faz favor. Eu vi aqui vir aos meus apontamentos, também diz quando nós abrimos o nosso coração a Jesus, para ele nascer nele, e aí Jesus é o Rei. É o Rei em nós. É porque transmite uma energia excelente e nós pedimos ajuda e dá-nos ideias. Aquece o nosso coração e a nossa alma, não é isso? É. Sim, senhor, é complementar, é uma ideia Nós complementar. sentimos Jesus em nós, uma força. Muito bem, obrigado, Odete. Obrigada. Desculpa. Faz mal. Então há aqui um alistamento, não é? Que este censo, há aqui este alistamento que vai ter que ser feito. Diz lá, Márcia. Felipe, E olha, assim, você estava falando aí de Quirino, né? O que nós, juntando com o que nós estudamos semana passada e que estamos estudando essa semana, nós vemos, assim, que o evangelista, ele tenta localizar no tempo aqui, né? facto No tempo histórico, não aqui é? do planeta, dos encarnados, o que acontecia, quais eram os poderes
né, que vigiam naquela época e como se comportava o outro lado que não estava, que não era do Império Romano, que eram os povos subjugados. Então, como você bem colocou aí no início, foi uma ordem e temos que cumprir. Não tinha que dizer, eu não vou não, estou com preguiça, olha, minha mulher está grávida, está para ter neném aqui, como a gente vai ver aqui. Não posso deixar para depois? Não havia essa justificativa, não havia espaço para isso. Então, isso coloca para a gente, como você trouxe aí, essa exata distinção entre as leis humanas e as leis divinas, né? E que, às vezes, as leis humanas parecem colocar, como que, eu não sei, vamos ver uma palavra, colocar em xeque as leis divinas. E agora? Como é que tudo que estava previsto para acontecer vai acontecer? Porque o pessoal daí da Terra não está colaborando, não, né? Uhum. Está jogando, né? Está dando bola nas costas, né? Como dizem aí. Então, e nós vimos, já comentamos isso, e o Felipe também, hoje ali, que apesar disso, tudo decorreu conforme previsto nas profecias, conforme planejado. Então, que não importa a, os percalços aqui, as dificuldades que nós vamos criando aqui, o planejamento maior se dá para o bem da humanidade. É lógico que o nosso livre-arbítrio ele também dificulta as ações, né? Vai dificultando, mas tudo correu bem. Então, para mim, assim, o que eu entendi disso? É que esse governo, que ele cita lá o imperador, depois ele cita o governo de Quirino, né? Então, esse governo, ele coloca o poder terrestre na sua real dimensão ali, entendeu? Afeta a vida das pessoas? Afeta. Onde fica a justiça? Onde fica a empatia pela situação do outro? Né? São questões que a gente vai vendo só pelo caso de Maria e José. Quantos outros casos nós não tivemos? Quantos outros casos de, por exemplo, pessoas que tinham dificuldade de locomoção e teriam que se locomover, né? Pessoas que estavam acamadas ou adoentadas. Então, a gente vê que não há um cuidado, não demonstra aquilo que fica claro, embora fosse, nós vimos na semana passada, um período pelo imperador César Augusto de prosperidade e uma certa paz para o Império Romano, a gente vê que na questão das relações humanas ainda deixava muito a desejar, muito a desejar. E que, apesar disso, nada, o planejamento maior, que é o nascimento do Cristo, ele se completa com toda a sua majestade num ambiente extremamente humilde, né? Então, quando a gente pensa em Maria e José fazendo respondendo a essa lei, a gente vê como os espíritos, né, virtuosos respondem a essas situações, né, de muito mais com uma
tranquilidade, é o que imagina, porque o texto não diz, né? Ah, ele ficou preocupado, como é que eles iam fazer? Não diz isso, não nos traz, pode ser até que isso tenha ocorrido. A gente duvida muito pelo nível, né, pela evolução desse casal, evolução espiritual deles, e pela disposição de serviço que Maria demonstrou quando foi abordada pelo anjo. Então, eu acho que eu já enrolei aqui e até me Faz perdi no mal. que eu ia fechar, Felipe. É só a diferença, né, de como a gente, a nossa responsabilidade com as nossas ações, o impacto que isso tem aqui, que nós estamos aqui encarnados, o impacto que a gente pode gerar com alguma dessas atitudes, principalmente pelos governantes aí, arrastando a população num, num movimento que era só para benefício do império. Qual o benefício que eles teriam disso daí? Não, não, não resulta. Ô, Felipe, me ajuda aqui, porque agora eu me perdi. Faz mal. Estamos todos aqui à descoberta, não é? Pronto. Nota-se aqui talvez uma preocupação de Lucas em deixar, talvez também muito inspirado, não é? Em deixar estes registros históricos para que depois, mais tarde, também se pudesse verificar a veracidade dos escritos. Porque, trazendo estes documentos históricos e estas relações entre aquilo que estava a acontecer do ponto de vista civil e aquilo que está descrito nas escrituras, dá para depois, no futuro, fazer através da antropologia, através de algumas ciências que hoje são estudadas nas universidades, ir buscar a referência se efetivamente os factos aconteceram ou não. Né? Aliás, Flávio José, que foi talvez um dos maiores historiadores aqui da cultura judaica, né? Ele próprio era judeu, mas deixou um livro realmente histórico, não tem nada a ver sobre a cultura judaica e todas estas questões. Portanto, é talvez a maior referência das questões culturais judaicas, portanto, dos melhores autores para ir-se buscar estas relações. Então, nós vimos também aqui a questão da linguagem de Lucas, não é? E da preocupação que Lucas tem, porque não nos podemos esquecer das características deste Evangelho, tem esta narrativa quase biográfica, ou seja, de ir buscar todos os detalhes que aconteceram para nos serem revelados a nós, teófilos, não é? Amigos de Deus, tanto como ele refere lá no início, no prólogo, mas ele tem esta preocupação. Então, Quirino, quem é? Quirino é um governador da Síria, ou seja, eu estive a ver aqui a Síria, na altura de Jesus, fazia parte, ou seja, a Judeia e a Síria portanto, eram parte integrante da mesma região. É como se fosse um distrito, no Brasil, um estado, não é? Portanto, um estado do Império Romano, ou um distrito dentro do Império Romano, cujo governador era então este Quirino. Reparem que nós temos aqui uma execução de uma ordem superior, que vem de César, ou seja, vem do governador, da alta chefia, mas que depois é executada por um diretor, vá, neste caso um governador. Então vem uma ordem, não é? Uma ordem superior que realmente tem que ser executada. Agora, que tipo de execução é que esta ordem traz? Bom, o tipo de execução é uma execução à força. Quer as pessoas queiram, quer não queiram, elas vão ter que se alistar. Quer elas queiram, quer não queiram, vão ser taxadas, vão ser, né, vão ser
colocadas numa posição de fragilidade, porque, quer queiram, quer não queiram, vão ter que realmente. Então, nós temos aqui um tipo de governadoria. Nós temos aqui uma tipologia de governação. E ela é preocupada, este tipo de governação, ela é preocupada com todos. É porque diz aqui, no versículo anterior, que toda a terra, né, toda a terra se registasse. Mas este toda a terra são salvaguardados os direitos de todos neste tipo de governação. A questão é não. Não. E porquê é que não? Porque este tipo de governação, não é? Este tipo de governação era um tipo de governação, ou é um tipo de governação padronizada para os espíritos imperfeitos. Porque se nós olharmos para as características dos espíritos daquela época, e se olharmos, podemos comparar com hoje, que não avançamos muito, não é? Porque nem todas as pessoas são contempladas com os mesmos direitos na nossa sociedade, portanto, a partir daí começamos logo a ter problemas. Mas aquilo que eu gostava de explorar no versículo era este tipo de governadoria, né? Este tipo de governação que vai buscar, não é? As nossas riquezas, os nossos bens. Podemos explorar depois a dimensão espiritual, né? Porque estes bens também vão ser sujeitos a recenseamento. Só que pela governadoria do Cristo, pelo governador do nosso planeta, que está prestes a nascer. Então, o governo que Jesus traz, como ele disse, o meu reino não é deste mundo. A governadoria de Jesus não é deste mundo, porque a governadoria do Cristo, ela é mansa, né? Ela é suave, como ele disse. Mas diz lá, Márcia, antes de desenvolver mais, diz lá as tuas ideias, para não te cortar Não, o Felipe, raciocínio. eu ia até pedir para você avançar um pouquinho, por quê? Porque nós estamos aqui vendo o povo judeu, né? Basicamente, como esse censo, né? é, ele afetou aquela região ali. E nós vamos lembrar dos 10 mandamentos, né? Que é a lei divina que veio para o povo ali naquele período do deserto, na saída do Egito, já no deserto, aquela coisa. Desculpa lá, Mas nós Márcia. vamos Isso também ver foi um também. primeiro. Desculpa estar a interromper. Isso também foi um primeiro recenseamento espiritual, chamado Moisés, Isso. né? Mas nós vamos ver que isso não foi suficiente. A seguir daquilo, vieram as leis mosaicas para organizar a população, organizar o povo e tudo. Então, leis humanas, né? Porque os 10 mandamentos são divinos, mas as leis mosaicas não, né? Foram escritas por ele para aquele momento ali. E eram bastante austeras, né? Na época. Não era como a lei humana hoje, eram bem austeras. Mas a partir do momento que vem alguém de fora e vem também com uma lei, né, com uma imposição, uma subjugação, alguma coisa com regras e leis, e eles aí também rejeitam, né? Então,
Por que que eu estou falando isso? Porque os 10 mandamentos ali, eles não foram suficientes para, vamos dizer assim, a ordenação, né, do povo. A gente precisou, e foi necessário algo mais, que algo mais viesse das leis humanas para colocar aquilo tudo em ordem. E aí, esses decretos, né, causam uma reação, e aí, como o Felipe trouxe, uma reação diferente do que as leis divinas nos causam, embora, por nossa incompreensão, às vezes a gente reaja da mesma forma, né? Então, quando nós temos dentro da doutrina espírita que Jesus é o governador do nosso planeta, olha a diferença de gestão, digamos assim, né? Como o Felipe estava trazendo, de compreensão, misericórdia, justiça, cada um conforme as suas obras, né? Vem todas essas leis divinas, elas acompanham esse governo, né? E nós, como nós espíritos, nós temos essa ligação com as leis divinas, mas em nunca, né, nós vamos usá-las de uma forma rebelde contra as leis humanas, né? A gente coloca como nos foi ensinado, pelos caminhos que a gente pode utilizar para reverter essas leis humanas. Nesse momento aí, era nada de justiça, nada de caridade, nada de humanidade com relação ao outro, né? Como o Felipe colocou, o interesse era o quê? Eram as riquezas, mas apenas as riquezas materiais. As riquezas materiais para construir um império totalmente material. E o que hoje, como o Felipe perguntou, acho que foi na semana passada, o que a gente pode ver hoje do Império Romano, né? O que nós temos hoje? Ruínas para ver do que foi, né? Em que ponto, assim como o império tem um ponto que ele se perde, nós também temos que ter cuidado para não nos perdermos, não nos afastarmos das leis divinas nesse ponto, né? Essa aproximação. Felipe, estou devolvendo aí. Muito bem. Eu estava aqui a pensar e tive aqui uma ideia que é a seguinte. Se as pessoas sabiam que estavam a ser abusadas, não é? Estavam a ser extorquidas. E por isso, muitas vezes, acabavam por se revoltar um pouco com esta situação, não é? Aliás, nós tínhamos aqui, nesta altura, duas grandes forças. Uma força religiosa, que era uma força que tinha poder neste tempo, portanto, os religiosos judeus, e depois tínhamos o poder político, não é? O poder religioso e o poder político que acabavam por se misturar e acabavam por ter relações promíscuas, ou seja, de corrupção ativa, corrupção passiva, toma lá, dá cá, bem ao nosso jeito ainda hoje também, não é? Portanto, aqui as relações entre a igreja, a política, portanto, isso não é nada de novo. Só que, como é que ficam as pessoas que às vezes são extorquidas, não é? Como é que fica uma pessoa? Bem, se calhar sente-se injustiçada, não é? Sente-se talvez
que há, no fundo, esse é o sentimento de injustiça, não é? Eh, eh, Só que vejam que estas aparentes injustiças e estar em países cujas governações têm estas características, do ponto de vista espiritual, há sempre lições a serem retiradas. Porque estas pessoas que são obrigadas a registar-se, estas pessoas que são obrigadas a entregar os seus bens, pese embora elas eh, sejam pessoas que vão ser taxadas, do ponto de vista espiritual, elas vão crescer espiritualmente. Porquê? Porque essa escassez material, essa, essa, esse abuso por parte de outros, que muitas vezes acontece nas nossas próprias vidas, têm estas lições. Ou seja, há uma dimensão espiritual por trás disto que é sempre necessário nós averiguarmos. Não quero dizer com isto que é bom nós sermos pagarmos impostos à toa, mas reparem, nada é o acaso neste mundo. Né? Nada é o acaso neste mundo. E o facto disto acontecer, se nós olharmos para um período temporal maior, nós hoje só temos paz porque já houve muita guerra. Nós hoje só nos preocupamos muito com igualdades sociais, porquê? Porque já houve muita desigualdade. Nós hoje vivemos numa sociedade que ainda está muito limitada em muitos pontos, mas já foram feitos muitos progressos em muitas coisas. E porquê é que esses progressos aconteceram? Aconteceram porque houve abusos de toda a ordem que conduziram as sociedades a dizer, bem, isto já não é admissível. Isto já não é admissível. Então, por que é que Deus permite este tipo de governadoria? Estão a ver a ideia? Por que é que Deus permite que gente selvagem, gente egoísta, gente mal formada tenha posições de poder? Porque nós também podemos espelhar-nos neste tipo de governadoria. Porque nós podemos trazer uma região, que neste caso é a Síria Judeia, uma região dentro de um contexto do Império Romano, mas o Império Romano traz estas características espirituais, do egoísmo, do orgulho, da vaidade. E se essa região for a nossa própria cabeça? E se essa região for o nosso próprio lar? Ou seja, como é que nós próprios, quando estamos numa posição de poder, como é que nós próprios reagimos? Somos como pequenos imperadores? Ou seja, quando temos poder, somos também violentos? Somos também orgulhosos? Queremos que os outros façam tudo aquilo que a gente quer? Que tipo de liderança? Que tipo de liderança é que nós próprios temos? Portanto, há sempre aqui esta dimensão, não é? Um pouco mais ampla do texto. Então, Jesus vem exatamente para estas pessoas que estão oprimidas. Porque estas pessoas que estão a pagar os impostos indevidos estão oprimidas. E porquê é que elas estão oprimidas? Elas estão oprimidas para serem fortalecidas espiritualmente. O que nos dá uma grande lição para todos. Porque as privações que cada um de nós tem, têm um propósito maior.
Mas que propósito é esse, Filipe? Olha, trabalharmos aceitação, trabalharmos resiliência, trabalharmos humildade. Como é que nós treinamos, do ponto de vista espiritual, estes sentimentos na nossa vida? É com tudo a correr bem? É com o bolso cheio de dinheiro? É com coisas faustosas? Não, não é. Talvez as nossas grandes lições de vida são aprendidas nos dias e nos momentos mais difíceis em que passamos. É assim, ou não é? As grandes lições de vida ocorrem quando nós somos estes que por vezes são abusados injustamente. E o que é que isto vai trazer? Isto vai trazer uma mudança que vai ser necessária. Por isso Jesus vai dizer nos textos à frente que é necessário que o escândalo venha. Para quê? O escândalo é necessário vir, mas ai de quem pelo qual o escândalo venha. Significa que não importa se há por aí imperadores, se há por aí governadores que extorquem, se há pessoas que roubam. Agora, quanto a nós, isso jamais poderá acontecer. Isso, para nós, jamais poderá acontecer. Então, eu queria trazer então esta ideia aqui destes propósitos maiores, porque o que se está aqui à espera é da vinda do Messias. O que este povo, reparem, é em Jesus, o Messias, na figura do Messias, que está a solução para este povo judeu. E para este povo judeu, que é o símbolo da humanidade, né? Já falámos aqui, é que está a esperança para aquela libertação, ou se quiserem, para a salvação de todos nós. Portanto, este nascimento de Jesus, para além de fazer a ponte entre o Velho Testamento e o Novo Testamento, tem este símbolo também espiritual da libertação de um povo que está escravizado pelo seu próprio orgulho e pelo seu próprio egoísmo, que o faz ter determinadas atitudes como este Quirino ou como este tipo de governação. Ou seja, estamos a falar de um tipo de comportamento que é inferior espiritualmente. Então tudo isto serve para que depois, com mais maturidade, com mais resiliência, com mais virtudes espirituais, né, haja então essa transformação moral. E um dia, todos nós estaremos transformados moralmente. A reflexão que cabe, aquilo que eu gostava que a gente fizesse hoje, é podermos identificar situações onde nós temos este tipo de atitude de outros, pode ser de outros perante nós, mas também em que momentos é que eu sou este tipo de governador. Porque o que o nascimento de Jesus vai fazer é fazer ruir este tipo de governadoria. Este tipo de comportamento. Que o que não falta é comportamentos deste tipo. Diz lá, Márcia. Felipe, e eu estava aqui pensando nisso do escândalo,
que você falou muito bem. E eu estava pensando que muitas vezes nós somos, vamos dizer assim, oprimidos, mas sob outra ótica, isso nos incomoda, mas também não percebemos, ou percebemos e não damos importância, que achamos que está certo, que nós temos o direito de oprimir os outros, como você bem colocou, porque muitos do que se queixavam do Império Romano agiram, né, com o mesmo sentimento com relação a Jesus. Então, é não se olhar no espelho, né? Mas quando eu estava vendo esse versículo, e é um versículo difícil de trabalhar, né? Exato. Esse que o Felipe pegou, ainda bem que caiu para o Felipe, que o Felipe pode ser, tem muito conteúdo para nos trazer muita coisa desse versículo. Mas eu encontrei uma mensagem de Emmanuel que se chama Andar. E me chamou a atenção porque ele está baseado em andai em amor, e continua, porque é a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 2. Chama andar. E por que andar? Porque ele já começa dizendo assim: o verbo andar não significa unicamente caminhar, mas também proceder, agir e existir, que era o que o Felipe falava, né? Como que nós procedemos, agimos e estamos no mundo, né? E como que não há mais lugar, ou não deveria mais haver lugar, para esse tipo de governança, vamos dizer assim, governadores. Aí ele diz assim: compreende-se, pois, que cada criatura é conhecida pelo modo de andar, ou seja, cada um de nós é conhecido pelo modo de proceder, de agir e de existir, o que o Felipe estava trazendo. Assim nós somos conhecidos, aqui entre os nossos, mas principalmente no mundo espiritual, porque vamos ver o íntimo, que nós aqui às vezes podemos esconder, e lá nós não temos como esconder. Aí ele diz assim: há quem sempre se esmere de forma sacrificial para andar de acordo com a moda, com os hábitos do seu tempo, com os característicos do grupo a que pertence, ou na pauta dos preconceitos da sociedade em que vive. O que nós vimos? Nós vimos que vários daquela região se uniram ao Império Romano, né? Buscando o quê? Estar, vamos dizer assim, no grupo que eles queriam estar, que era o grupo dominante ali, né? Em toda parte há processos diferentes de agir. Determinados costumes do Oriente não são os mesmos do Ocidente e vice-versa. Cada povo possui modos de proceder que lhe personalizam a presença no planeta. Os comentários que o Felipe fez acerca do Império Romano, do povo judeu. Então, aí já vamos ver os comportamentos, né, os costumes o modo de proceder que caracterizam esses povos. Aí ele diz assim: aqui a comunidade anda segundo a tradição, mais além, conforme o clima. E desde que a boa consciência esteja na base do caminho de cada um, o estilo de andança é respeitável. Então, para a gente ter um estilo de andança, que é o andar, é o proceder, agir e existir, o que é respeitável, o que ele está dizendo que é a base? Que a boa consciência esteja na base do caminho de cada um. Mas não nos será lícito esquecer
que o Evangelho de Jesus nos oferece modelo imperecível nesse particular. E qual é esse modelo? Andai em amor, recomenda-nos o livro da vida. Então, olha bem o último parágrafo, para a gente poder, seria bom se a gente pudesse comentar. Estejamos assim no passo de nossa época. Por quê? Porque nós vimos nesse versículo de hoje, vamos ver nos seguintes e no da semana passada, que Maria e José estavam no passo da época deles, aqui encarnados, mas agiam, né? Aí ele disse: estejamos assim no passo de nossa época, buscando o progresso e fazendo o melhor ao nosso alcance. Para quê? Para elevar o nível espiritual do nosso campo de ação. Então, a gente está no tempo, estamos localizados aqui, mas buscar o progresso fazendo o melhor ao nosso alcance para elevar o nível espiritual do nosso campo de ação. Então, cada um fazendo isso eleva o campo espiritual do planeta. Contudo, ele diz, é preciso não olvidar, não, a gente não pode esquecer que somente conseguiremos caminhar na direção da felicidade e da paz servindo-nos mutuamente. Ou seja, eu não posso só ver que o outro agiu mal e me incomodou. Como que estão as minhas ações com relação ao outro, né? E amando-nos uns aos outros como Jesus nos amou. É contigo, Felipe, agora. Muito bem. O Emmanuel traz sempre perspectivas muito profundas, não é? Ehm, Pronto. E assim, muito sinceramente, não tenho assim muito mais comentários a fazer ao versículo. Ele é um versículo difícil, eh, traz muito esta questão histórica, não é? E muito sinceramente também não tenho assim grande bagagem histórica que me permita depois tirar mais conteúdo espiritual, não é? Mas gostei desta ideia da governação, do tipo de governação e o sentido do versículo, portanto, eh, no meu ponto de vista, ou na minha interpretação, portanto, baseia-se mais nesta dimensão governativa, não é? Portanto, e nas intenções desta governação e, portanto, nos objetivos e na tipologia de governação que dominava naquela altura. É claro que estas personagens trazem aqui sempre este afastamento, não é? Este afastamento da mensagem de Jesus. E é por causa desse afastamento da mensagem de Jesus que o próprio Jesus veio. Jesus vem porque a humanidade está completamente afastada das leis de Deus. E há essa necessidade, ou seja, houve essa necessidade de haver este modelo, haver este guia, não é? Para nos conduzir, para nos dar o caminho, para nos instruir às boas obras. Então a reflexão que fica é que nós não podemos ser estas pessoas austeras, nós não podemos ser estas pessoas com este tipo de comportamentos, porque senão somos novamente os romanos. Não é? E o império do Cristo, ele permanece conosco. O império romano que habita dentro de nós vai ruir. E reparem, só porque esses impérios romanos habitam dentro de nós é que a gente sofre. Nós sofremos porque queremos governar desta forma. Ou seja, o que é governar desta forma? Ao sermos egoístas,
ao sermos orgulhosos, ao só nos preocuparmos em nós, excluímos o outro. E quem tem essa forma de viver, é claro que mais tarde ou mais cedo, não é? Vai cair. Então isto é muito importante, porque às vezes parece que ficamos abandonados. Né? Às vezes há uma sensação de, parece que andamos abandonados, não é? Parece que nada corre bem, parece que a vida deixa de fazer sentido, parece que as coisas, parece que se instala uma névoa, não é? A gente nem consegue ver muito bem soluções, não consegue ver um caminho. E quando isso acontecer na nossa vida, nós temos que voltar ao quê? À nossa pátria. Ou seja, temos que voltar à nossa casa. Temos que voltar aos nossos melhores sentimentos. Temos que voltar à nossa verdadeira essência, que a nossa essência é divina. Todos nós vamos ter esta capacidade de amar, não é? Que Jesus nos ensinou. Então é a história do filho pródigo. É a parábola do filho pródigo, que se afasta da companhia do pai, ou seja, que se afasta do ponto de vista simbólico, afasta-se da lei de Deus, ou seja, tem uma perspectiva materialista da vida, tem uma perspectiva contrária à lei de Deus, vive uma vida contrária à lei de Deus, ou seja, baseada no orgulho e no egoísmo próprio, depois começa a sofrer os efeitos das suas escolhas e depois, quando se vê num processo de fragilidade, não terá outro remédio senão dizer assim: ai, que saudades que eu tenho da casa de meu pai. Que saudades. Era feliz e não sabia. E fui atrás de coisas que hoje me fazem sofrer. E depois, de orelhinhas baixas, de olhinhos tristes, entristecidos, vamos todos regressar. Só que há uma novidade para todos nós. É que esse pai está de braços abertos para nos receber. Né? Está de mãos estendidas. E muito se alegrará de nos acolher. Muito se alegrará de nos amparar. Porque, no fundo, se Deus só permite que a gente viva a escassez para regressarmos para Ele. Então, no fundo, os nossos sofrimentos que todos nós temos têm um objetivo. Que objetivo maior é esse? Regressar para casa. Porque é lá que nós estamos bem. É lá que nós somos felizes. Então, não sei se alguém quer fazer algum comentário final. Não havendo comentários, podemos então fechar o nosso estudo de hoje. Felipe, Sim? é, eu tinha separado aqui. Realmente eu quando vi esse versículo, eu ia até conversar com você se nós não deveríamos juntar dois, né? Uhum. Mas aí eu deixei quieto. Eu encontrei uma outra mensagem de Emmanuel Uhum. que se chama Na Rota do Evangelho. Nós estamos aqui reunidos estudando o Evangelho de Lucas, né? E como desde lá do primeiro versículo, né, o Felipe sempre deixou claro que isso era uma rota, um roteiro, né, um caminho para nós de aprendizado. Então, se o Felipe quiser colocar aí na tela, compartilhar, para a gente poder trabalhar isso aqui no finalzinho, já estamos aqui já no nosso tempo, tá? Se Qual é? chama Na Rota do Evangelho. Ah, deixa-me ver aqui então. Tá?
É de Emmanuel. Se quiser colocar, Felipe, a gente vai trabalhando junto, porque ele é bem, nós vamos entender essa, esse, esse, esse início dessa perícope em que Lucas narra, está narrando o seu evangelho em um momento, sabe, em que todos nós estamos ansiosamente aguardando, que é a chegada do nosso Mestre Jesus. Estamos aguardando, estamos nos preparando para isso, e ele começa a narrar fatos da história da época, fatos da história mundial ali da época, né? Daquele Império Romano que era toda a terra habitada a que ele se refere ali. Então, essa leitura se chama Na Rota do Evangelho e é um comentário ao versículo 7, ao capítulo 7, versículo 2 da segunda carta de Paulo aos Coríntios. E ele começa e diz assim: recebei-nos em vossos corações. E olha só o que Emmanuel explica para a gente. Porque esse iniciozinho pode parecer assim meio chatinho para a gente, né? Mas nós vamos entender por que a gente está escrito dessa forma. É razoável a vigilância. Será que dá para todo mundo ler, Felipe? E se É, o pessoal está conseguindo ler? Estão lendo, né? Deixa eu aumentar aqui minha tela. Ó. Tá todo mundo conseguindo ler, né? acho que sim. Emmanuel recomenda. Ah, mas aqui tá aqui, ó. É razoável a vigilância na recepção ensinamentos evangélicos, tanto quanto possível. Aí aqui está um comentário, né? Isso aqui é um estudo, não é a mensagem. Ah, Tanto ok. quanto possível, é imperioso, mas tá bom, é imperioso manejar as ferramentas do maior esforço para verificar-lhes a clareza, de modo a transmiti-las a outrem com a autenticidade precisa. Então, desde lá do início do estudo do Evangelho de Lucas, que ele vem primando por isso, não é, Felipe? Que Exato. ele fala os fatos que aqui aconteceram, não sei o que, então, existe uma coerência, é bom que a gente entenda isso. Aí ele fala, o que é isso? Exatidão histórica, que é o que Lucas, o evangelista, está tentando precisar aqui, como o Felipe bem colocou, ele está situando no tempo, né, para que os outros depois pudessem confirmar a veracidade dos fatos. Citação escorreta, que quer dizer citação correta, perfeita, lógica natural, ele vem com um encadeamento lógico, né? Linguagem limpa. Nossa, quantas vezes nós já nos emocionamos, né? Com essa. Comentários edificantes, nos emocionamos, né? Ilustrações elevadas, tudo isso, olha, os cânticos, como mexeram com o nosso íntimo, né? Então, é para a gente entender por que Lucas optou. É lógico, é diferente dos outros evangelistas, sim, mas por que ele fez? Ele tentou dar essa exatidão histórica que o Felipe citou. Ele tentou fazer uma citação o mais correta possível. Desde lá, no primeiro versículo, ele falava disso, né? Lá na primeira perícope, né? Quando ele apresenta o estudo. Aí ele coloca assim, ó, o Mano continua. Atentos à respeitabilidade do assunto, não será justo perder de vista a informação segura, a triagem gramatical, a imparcialidade do exame e a conceituação digna, a fim de que impropriedades e sofismas, quer dizer, argumentos que não são verdadeiros, né, têm cara de verdade, não venham turvar a fonte viva e pura da verdade que se derrama originariamente do Cristo para o esclarecimento da humanidade.
Eu não li aquele estudo que você colocou, mas deve estar bom, Felipe. Ainda assim, urge não esquecer que as instruções do Divino Mestre se nos dirigem, acima de tudo, aos sentimentos. Então, existe aqui nesse evangelho que nós estamos estudando, nos outros com certeza, mas nesse aqui especificamente que nós estamos nos dedicando a compreender, a guardar no coração toda essa mensagem que o evangelista preparou para nós, com tanto amor. O que que ele traz? Ele traz essa exatidão, ele traz tentar localizar essa exatidão histórica, a lógica, mas também, né, ele traz essa, é, esses comentários edificantes, essas ilustrações, porque ele diz, olha, a fim de que a verdade se derramando cria, ainda assim esclarecer, nos dirige acima de tudo aos sentimentos. E a mensagem chegou aos nossos sentimentos, né? Sentimos isso. Diligenciando, dirigindo, amparar-nos a renovação interior. Né? Foi isso bem que todo o nosso estudo tiramos o espírito da letra para quê? Para a nossa renovação interior, para que nos ajustemos aos estatutos do bem eterno. Eis o motivo pelo qual, em todos os serviços de educação evangélica, que esse grupo aqui está buscando se educar, né? Ser evangelizado. É importante reflitamos no apontamento feliz do apóstolo Paulo. Recebei-nos em vossos corações. Essa é a mensagem, né? Que o Felipe muito bem explicou desde lá o começo. Então, embora pareça, mas por que ele está fazendo isso? Por que ele está preocupado com isso? Não, ele está seguindo, né, pontos que vão culminar com isso que nós recebemos em nossos corações todas as quintas-feiras, quando nos reunimos aqui. Não é isso, Felipe? É um espetáculo. Receber com alegria estes ensinos nos nossos corações. E isso é suficiente para todos nós. Precisamos de mais nada. Só precisamos de permitir que estes sentimentos se instalem nas nossas vidas, nos nossos corações. O resto Deus fará. Né? Deus o resto o Cristo alimenta, o Cristo rega, o Cristo vai trabalhando. Nós vamos ficando fortalecidos por causa disso. Reparem que não deram hospedagem para Jesus, não é? Não aceitaram. Os seus ensinos têm sido esquecidos. E por essas razões a gente tem sofrido tanto. Então é hora dele fazer parte da nossa família. Né? Dele estar nos nossos pensamentos. Dele fazer parte à nossa mesa. Né? Dele não ser um líder religioso ou não ser uma figura mística. Ou não ser um modelo e um guia distante. Mas que seja mais uma pessoa da nossa família. Né? Vê-lo como um irmão querido, como alguém que é sábio, como alguém que nos ampara, que nos acolhe, que nos fortalece. E essa é uma das grandes riquezas que a gente vai aprender neste estudo e é uma das grandes riquezas que a doutrina espírita nos incuta a ter. Porque sem Jesus hospedado dentro do coração dos espíritas, os espíritas também não conseguem progredir. Não é? Enquanto grupo, enquanto objetivo maior. Então nós somos convidados a esta hospedagem. Né? Somos convidados a permitir que Ele conviva connosco, faça parte das nossas falas,
da nossa forma de viver. E isso é recensear a nossa alma aos seus ensinos. Isto é vincular o espírito imperfeito que somos a esta dimensão espiritual que há tantos milénios nos chama. Nós temos andado para cá, para lá, e como é bom a gente sentir estas vibrações, sabem? Sentirmos em paz, porque a gente às vezes só precisa de estar em paz, não é? Termos momentos, a vida já é suficientemente corrida, não é? É isto, aquilo, não sei o quê, é uma lufa-lufa, como se chama dizer. E nós precisamos de paz, precisamos de momentos em que a gente procure espiritualizar-se. E por isso aqui é também muito importante o facto, reparem, pronto, eu e a Márcia temos assumido mais este papel, né? De falar, de comentar e tudo mais. Mas nunca julguem que o estarmos presentes é uma forma de nós, subtil, de nós dizermos que queremos que Jesus habite em nós. Né? E isso é muito importante para todos. Porque nestes silêncios e nestas palavras que ninguém diz, há o quê? Há uma linguagem mental. Há os pensamentos. E a gente falar de pensamentos elevados, a gente falar de coisas que nos edificam a alma, fazem com que os nossos pensamentos perturbados e perturbadores sejam substituídos pelos sentimentos e pelos pensamentos bondosos e amorosos que Jesus nos traz. E isso é incrível. Porque nós precisamos recorrentemente de nos serem lembrados que vale a pena ser bom, que vale a pena perdoar, que vale a pena ser manso, que vale a pena ter fé e que vale a pena todas estas coisas. Porquê? Porque isso significa que Jesus está connosco. Porque isso significa que Jesus já está a morar na nossa casa. Ou seja, estamos a refletir-lhe o nascimento. E o mundo vai compreender isso? Não vai. Por isso é que os seguidores do Cristo são oprimidos. Ou procuram ser oprimidos. Porquê? Porque eles deixam de ser do mundo. Ou seja, eles pensam de forma diferente. Eles ficam mais luminosos. E isso incomoda quem caminha na treva. Não há nada pior para um egoísta do que ver uma pessoa altruísta. Porque quanto mais bondade a gente vê nos outros, mais reflete a nossa indigência espiritual. Mas Jesus avisou os discípulos disso. Vós não sois do mundo. E o mundo não vos reconhecerei, porque se fosseis do mundo, o mundo vos reconheceria. Mas porque não sois do mundo. Não ser do mundo significa não tem a mesma forma de pensar. E por isso o mundo vos odeia. Mas lembrai-vos, primeiro odiou-me a mim. Então fica para nós esta necessidade de sermos bons a toda a hora. Esta necessidade, se estivermos por cima na vida, que a gente se lembre sempre
que a humildade, que a resiliência, que esta boa vontade que Jesus nos pede para que a gente tenha, que seja a nossa forma de agir hoje e para sempre. Então vamos fechar o nosso estudo. Quem é que quer fazer a prece de encerramento? Quem será? Quem será? Quem será que vai fazer a prece? Olha, agora é uma turma de Zacarias. Sou Vamos lá. eu. É, mulher, assim é que é. Vamos lá. Eu não acompanhei tudo até ao final, que a minha neta Não. ligou, mas vou dizer aquilo que eu for capaz de dizer. Muito bem, faz favor. Então, continuando todos aqui presentes e com o nosso coração cheio de amor e de luz, com estes ensinamentos, com estes estudiosos que estão aqui, tal como o Filipe e a Márcia, só temos-te a agradecer, Pai, por este belo momento, porque estas palavras que a gente ouve do Filipe e da Márcia, Pai, eu acho que nos entra no nosso coração, na nossa intimidade, e que nos ajuda a crescer e a ficarmos mais humanos, mais bondosos. Ainda temos muito para aprender, Pai, mas só temos a agradecer estes belos momentos, estes belos estudos. Que assim, com todo este amor e carinho, te peço que nos ajudes a continuar sempre aqui presentes, mesmo mantendo o nosso silêncio, mas que nos toques ao coração e nos abras o nosso coração com o dom do teu entendimento para nós compreendermos estes ensinos maravilhosos. E assim, com todas estas vibrações de amor e carinho que estão aqui neste momento, vamos dar por encerrados estes estudos de hoje do NEP, que assim seja, aqui e agora, para todo sempre. Obrigada, Senhor. E assim seja.